idade. Eu vou contar o caso de 3 animais bem rapidamente, né, para vocês verem. Só uma abordagem clínica, né, de uma forma diferente. Então vamos lá. Vou contar aqui. Bulldog francês, 2 anos de idade. Esse animal, tá, ele estava apresentando pododermatite, estava apresentando queda de pelos, tá, e ele tomava Gardenal, fluoxetina, florais. E ele tinha convulsão, tá, ele tomava Gardenal por causa da convulsão. E aí, no histórico dele, eu fui perguntando à tutora, né, se ele já tinha essa convulsão desde pequenininho, e ela disse que não, que a convulsão começou quando ela se mudou para esse apartamento. Aí eu: "Opa, olha aí, gaveta aberta". Mudou para o apartamento. O que que tem nesse apartamento que o cachorro ficou desse jeito? E aí eu comecei a abrir a anamnese. E olha que eu fui lá para dermato, para ver a pododermatite, né, lambedura de pata, queda de pelo. E aí tá, ele tinha uma pododermatite importante, tá, com hiperqueratose, com descamação, com seborreia farinácea, eritema, estava importante, né. Então, num primeiro momento, de repente, alguém poderia pensar que é atopia, pensar qualquer coisa, mas eu foquei no que ela falou para mim, né. Então, quando ela falou para mim que ele tomava Gardenal, fluoxetina e florais, eu falei: "Bom, esse cachorro é ansioso, e se ele não tem convulsão desde pequenininho, tem alguma coisa errada aí". E aí eu comecei a perguntar a ela várias coisas e ela me falou que ela estava me chamando em domicílio, porque ele não conseguia ir para o veterinário presencial, porque toda vez ele tinha convulsão no elevador, ele tinha convulsão quando entrava no carro. E eu comecei a tentar entender isso. Aí eu falei: "O que que acontece quando ele chega perto do elevador?" Ela falou: "Ele fica com pânico, ele começa a tremer, né, ele fica nervoso, começa a babar e daqui a pouco ele entra em crise". E aí eu falei: "Poxa, mas quando ele veio para cá já era assim?" Ela: "Não, isso foi aos poucos". E aí, gente, eu comecei a criar uma dessensibilização nesse cachorro, tá. Eu não acreditei que esse cachorro fosse tomar Gardenal para o resto da vida, eu não estava aceitando aquilo, tá. Eu coletei material para análise dos pelinhos, fiz citologia, guardei o material e fui conversando com ela e pedi para ela soltar o cachorro no corredor para eu entender o que estava acontecendo. E eu observando o animal, eu vi que realmente ele tinha medo, né, do elevador. Então eu falei para ela: "Solta um brinquedo que ele gosta", que ele gostava de bolinha, tá. Ela jogou bolinha várias vezes no apartamento e eu vi que o cachorro corria para um lado, corria para o outro. Falei: "Joga a bolinha no corredor e deixa passar pelo elevador para eu ver como é que ele vai se comportar". Ela jogou a bolinha até o final do corredor. Ele, quando chegou perto do elevador, ele se jogou todinho na parede, foi assim, devagarinho, sabe, arrastando pelo lateral da parede para pegar a bolinha do outro lado. E ele olhava em pânico para o elevador. E aí eu falei para ela, falei o seguinte: vamos tentar dessensibilizar ele. Todo dia você vai para fora do apartamento e brinca com ele aqui do lado de fora. E você traz um petisco para depois do elevador, traz o petisco para ele voltar e para ele ir, para ele poder ver que é agradável, tá? E aí eu comecei a trabalhar o cachorro em cima disso. O que que eu descobri, tá? Ela tinha um prédio, ela mora num prédio que a garagem dela fica no escuro. Lá tem o subsolo, que é o -1, e tem o zero, né? Antes de chegar no número 1, que é o térreo, tá? No zero, os carros ficam ao ar livre, no sol. Só que ela coloca o carro lá embaixo, no escuro. E antes dela morar nesse apartamento, ela morava numa casa, ou seja, o carro ficava ao ar livre, tá? Tinha garagem, mas tinha aquele sol invadindo ali a garagem. Então era um local mais aberto, tá? E ali não, era um local escuro. E aí eu fui lá, gente, eu fui lá conhecer a garagem da cliente. Fui lá conhecer a garagem, eu vi que realmente era bem escuro. Voltei para o apartamento, consegui conversar com ela, e eu comecei a conversar com ela para ela trabalhar esse cachorro todo dia, ir para o corredor, aí depois abrir o elevador, entrar e sair. Isso foi um trabalho de 2 meses. E aí eu falei com ela também outra coisa, que era para ela botar o carro na área aberta, já que o cachorro tinha o hábito de entrar no carro na área aberta quando morava em casa. Em 2 meses, a gente conseguiu fazer o desmame do Gardenal. O cachorro hoje não toma mais Gardenal. E o que ele tinha era pododermatite por ansiedade psicogênica. A pododermatite dele não era alérgica. Ele não tinha pododermaticiose. Ele tinha
dermatite psicogênica e com cara de atopia, porque ele tinha seborréia farinácea, eritema, descamação, eczema, tudo naquelas patas. Comia, 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 lambia, lambia. Já viu o bulldog francês quando fica surtado? Assim, entendeu? Então ele fazia essas coisas. E, coitado, tomava floral, tomava tudo, nada resolvia, e não conseguia, o danado não conseguia ir para veterinário. E hoje, graças a Deus, tá? Ele não toma mais Gardenal, ele tá bem, né? Não toma mais floral, nada disso. E agora o que que ela faz? Ele já aceita ir para o elevador porque ele sabe que ele vai para a garagem aberta. Aí eu falei para ela, olha, é inevitável, seu carro vai ficar na chuva, seu carro vai pegar sol, né? Daqui a pouco o carro tá com a pintura meio esquisita e tá tudo bem, você troca de carro. Mas o cachorro tá feliz e sem gardenal. Ela começou a rir, ela falou, não, realmente, o cachorro tá feliz, tá ótimo. Só de parar de tomar remédio tá ótimo. E é isso. Então, esse é um caso que era desafiador e que, com a anamnese, a gente conseguiu resolver esse problema. O segundo e o terceiro caso são dois felinos. Eu vou juntar, tá? Porque é mais ou menos a mesma história, com casos parecidos. Então, gente, esses dois gatos com lesão, um estava com lesão no plano nasal e outro com uma lesão ulcerativa na região de membro anterior, tá? Esse animal com plano nasal e esse animal com essa úlcera foi desconfiado de cripto e esporo. Lesões clássicas, tá? O veterinário daqui fez imprint, 2 imprints com 2 laboratórios diferentes e deu processo inflamatório e bactérias. Foi tratado pelo que foi visto, né? Então, não foi tratado como esporo, foi tratado como infecção bacteriana e processo inflamatório. Não resolveu. Aí a pessoa levou para mim, e aí eu vou dar uma sacada para vocês. Imprint em região ulcerada, você não vai conseguir ver nada, tá? Só lixo, só a borda da poeira que está em cima. Então, o que você vai fazer? Você vai primeiro esfoliar a ferida, a borda, principalmente, fazer o esfregaço na lâmina. Depois da citologia por esfoliação, por essa técnica, que você vai fazer o seu imprint. Com isso, o resultado fica mais fidedigno, tá? Você pode fazer 2 lâminas, o por imprint e por esfoliação. E aí, através dessa técnica, eu consegui achar o Sporotrix, tá? E esse paciente começou a fazer uso do itraconazol e esse paciente está bem, já está fechando a lesão. O outro paciente, plano nasal edematoso, gato também, que vai à rua, suspeita de cripto. Começaram a tratar, só que estavam tratando com fármaco de manipulação numa subdose. Né? Então, não esqueçam que para esporo e para cripto, vocês têm que usar a dose máxima para felinos, de preferência de uma marca boa ou uma marca conhecida do itraconazol, senão não vai dar certo, tá? Então, não esqueçam disso. A dose é importante e é importante também o diagnóstico. Então, esse animal também não foi diagnosticado, simplesmente olharam e diagnosticaram. O diagnóstico até estava certo, porque eu fiz a análise, né? Eu fiz suave do nariz, igual o Covid, enfiei o cotonete lá, coletei, tá? Porque ele fazia aquela secreção nasal. Então, eu fiz o suave com cotonete, fiz o rolamento da lâmina e achei também cripto. E aí sim, eu fui para o tratamento e fiz o tratamento com a dose, da mesma dose de esporo, com o laboratório, eu usei Sporanox, tá? Eu usei o Sporanox que eu acho mais confiável, principalmente que são antropozoonoses, né? E aí eu orientei a tutora para isolar o felino, aquela coisa toda, no caso de esporo, e no caso de cripto, orientei também em relação ao felino que deveria a gente fazer também outros exames para ver imunidade e respiratória do paciente, tá? Os 2 casos já estavam meses sem resolver. Então, só uma mudança de manejo resolveu, tá? Então, os colegas estavam com o raciocínio certo, mas não chegaram na finalização do diagnóstico e a terapia não foi suficiente. Então, quando acontecer isso, revejam, tá? Ou façam de uma forma diferente, ou busquem ajuda para poder vocês conseguirem realmente fechar o diagnóstico e tentar. Se aquele fármaco não está resolvendo por determinado tempo, tem alguma coisa errada, troca, tá bom? Então, essa é a sacada que eu queria dar para vocês.